Você conhece algum amigo, parente, vizinho que apresenta algum tipo de deficiência intelectual? Aquelas pessoas geralmente que enfrentam desafios comportamentais, desafios na aprendizagem e até desafios nas características físicas que elas apresentam fora do comum. Então, hoje, eu, Gabriele, Isadora, Luan e Maiara vamos explicar para vocês um pouco sobre a síndrome do X frágil, que é justamente uma síndrome genética que causa uma deficiência intelectual e desafios comportamentais, entre outros pontos que serão pontuados através da nossa apresentação. A priori, a síndrome de Down é a causa mais frequente de deficiência intelectual. Porém, a síndrome do X frágil é a causa mais comum hereditária de deficiência intelectual e ela afeta principalmente os homens. A cada 1.400 homens nascidos vivos, um é afetado. A cada 1.800 mulheres nascidas vivas, um é afetada. Mas por que ocorre essa diferença? Então vamos lá. As mulheres, geralmente, apresentam 2 cromossomos X. E aí, uma cópia boa desse cromossomo X, do gene FMR1, que daqui a pouco vou falar mais para vocês o que é esse gene. E aí, uma cópia boa pode diminuir a gravidade que esse gene está afetando no outro cromossomo. E aí, como os homens não possuem um par de cromossomos sexuais XX, o quadro clínico dele pode ser mais grave porque não vai haver um balanceamento. O gene FMR1, como eu havia falado anteriormente, ele vai ser o gene causador dessa síndrome. E aí ele vai ficar localizado no braço longo do cromossomo X e uma das suas funções vai ser dar instrução para a proteína FMR, para a produção dessa proteína. E aí, a proteína FMR, ela vai ajudar a regular a produção de outras proteínas que afetam o desenvolvimento das sinapses, que são aquelas conexões especializadas entre as células nervosas, que fundamenta para também os impulsos nervosos. Dessa forma, irá ocorrer uma mutação no cromossomo X, um segmento de DNA conhecido como repetição tríplice CGG no gene FMR1. Então, nessa segunda imagem, vocês podem observar um gráfico que vai apresentar essa repetição em diferentes tipos de indivíduos. Então, temos o indivíduo normal, que vai apresentar de 5 até 45 repetições. Temos o indivíduo intermediário, que apresenta de 45 a 54 repetições. E temos o indivíduo com a pré-mutação, que vai apresentar de 55 a 200. E temos, os portadores da mutação completa, com mais de 200 repetições. Aqui trouxemos um exemplo para ficar bem mais claro para vocês como ocorre. Então, temos aqui em pessoas normais que apresentam até 55 repetições. O gene ele é transcrito normalmente, ou seja, ele é formado em RNA mensageiro do gene FMR1 e esse RNA mensageiro ele é traduzido em proteína, a proteína do FMR1, e ela recebe o nome de FMRP. Então, aqui ocorre tudo ok, tudo bem. Nessa segunda forma, nós temos, devido ao elevado número de repetições, mais de 200 repetições CGG, o gene ele vai ficar silenciado, então não vai ter a produção do RNA mensageiro e assim não produz a proteína do gene FMR1. A deficiência, a ausência dessa proteína interrompe as funções do sistema nervoso e leva os sinais e sintomas da síndrome do X frágil. O padrão de herança dessa síndrome é o padrão de herança dominante ligado ao cromossomo X. E então, as pessoas que possuem mais de 200 repetições CGG possuem essa síndrome. Então, pessoal, de antemão, vale recapitular que, diferentemente das doenças cromossômicas, que são identificadas através do exame de cariótipo,
que consiste na análise e na identificação dos cromossomos presentes em nossas células, as doenças gênicas elas são identificadas através de testes genéticos. Mas como é que funcionam esses testes genéticos? Então, esses testes genéticos, eles permitem a análise e também a identificação do gene, ou seja, do segmento de DNA específico que possui alguma alteração. E, além disso, esses testes podem possibilitar a identificação da doença antes mesmo da manifestação de seus sintomas, que é justamente o caso da síndrome do X frágil. Esse teste, que é feito através de uma amostra de sangue, permite a identificação da mutação ou da pré-mutação no gene FMR1, identificando a quantidade de sequências CGG repetidas nessa parte específica do DNA. Mas focando agora nos sintomas da síndrome do X frágil, você sabia que os sintomas dessa síndrome se assemelham muito a outras doenças que envolvem o desenvolvimento intelectual? Pois é, e um exemplo bem conhecido é o autismo. E uma curiosidade em relação a isso é que muitas pessoas são diagnosticadas com autismo, quando na verdade elas são portadoras da síndrome do X frágil. E dentre os sintomas da síndrome do X frágil está o atraso no desenvolvimento da fala, o déficit intelectual. As crianças podem portar ansiedade, hiperatividade, além de dificuldades na atenção. E além disso, os traços físicos também são bastante característicos, envolvendo uma face longa e estreita, orelhas largas, mandíbula e testas proeminentes, além dos dedos serem bastante flexíveis e os pés chatos. Já após a puberdade nos homens, eles possuem um aumento exagerado dos testículos. Por se tratar de uma alteração genética, a síndrome do X frágil não é uma doença contagiosa. O que concerne nessa enfermidade é por ordem genética, transmitida por pais mutados ou pré-mutados. A síndrome do X frágil não tem cura. O que existe, no entanto, são algumas formas de tratamento e de medicação que podem proporcionar uma pequena melhoria na vida do portador. Destacam-se como formas de acompanhamento, tratamentos neurológicos, psicológicos e psiquiátricos, por consequência da síndrome apresentar muitos impactos negativos nas funções cerebrais, no comportamento e nos processos de aprendizagem. Você sabia que há como se prevenir de doenças genéticas? Mas peraí, Isadora, isso não seria considerado eugenia? Aliás, até que ponto a busca por essa prevenção é considerada eugenia? No caso da síndrome em questão, essa busca por prevenção ocorre por meio do acompanhamento genético. O acompanhamento genético é indicado nos casos dos casais que já têm algum histórico familiar que há deficiência intelectual. Dentro do acompanhamento genético, será indicado que se faça alguns exames, e um deles será o exame de sangue. Por meio do exame de sangue, se identificará se há a pré-mutação do X frágil, e identificando isso, se for o caso, será encaminhada para fertilização in vitro. Dentro da fertilização, irá se identificar qual é o embrião saudável para a reprodução. Assim, o casal não precisará passar para frente aquela síndrome. Mas será que o caso dessa prevenção não seria considerado eugenia? Nesse caso não, pois há dois tipos de eugenia. A eugenia negativa, que busca limitar a reprodução de pessoas ditas como inferiores, dando mais ênfase a um gene, digamos que idealizado, e a eugenia positiva, que é o caso que eu falei, onde há o acompanhamento genético e ali será separado o gene para uma boa reprodução, para que assim não se passe para frente uma síndrome.